Olá, terceiro encontro do nosso curso de Gestão de Projetos Básico com apoio da ferramenta Spider Project, em participação do primeiro Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos Online, que acontece do dia 23 a 28 de julho de 2018. Nós, nesse terceiro encontro, devemos lembrar que já comentamos o que fazer, a melhor das práticas que nós temos. Na aula de hoje, no nosso segundo encontro, nós falamos sobre as atividades produtoras, o como fazer, e agora, em função dos atributos que eu caracterizo como restritores, nós vamos analisar não só como fazer, mas o que eu posso fazer em cima daquilo que nós planejamos. Então, nós vamos rever e trabalhar um pouco mais os atributos restritores, analisar as restrições, falar sobre cada um deles em particular e montar um cronograma dinâmico. Cronograma dinâmico em função do método do caminho crítico, e depois, há uma realidade de recursos finitos, vamos falar sobre um cronograma dinâmico referenciado aos limites dos recursos, onde recurso é recurso humano, recurso material ou recurso financeiro. Por fim, falaremos sobre um cronograma diferente, muito utilizado, mas que dificilmente se aborda em treinamento de gestão. São cronogramas que são afetos a plano de manutenção, plano de implantação, plano de ações corretivas, onde nós não temos encadeamento lógico, sequencial, obrigatório. Vamos discutir isso ao longo desse encontro. Nós falamos no nosso encontro anterior, e vamos repetir mais uma vez, que todo esse conteúdo conceitual ou da ferramenta está no nosso material de referência. Nesse caso, estamos na unidade 6, na página 349, onde falamos sobre atributos restritores, atributos que trazem limites no nosso trabalho de produção. Nosso processo de montagem de um cronograma, da definição dos prazos do projeto, agora tem um destaque especial no estimar os recursos e estimar as durações. Já falamos anteriormente que esses restritores, esses atributos, trabalham limitando a atividade do planejador, dando características. Então, calendário, recursos, duração, tipo de atividade, no fundo, estão resumidos aí. Estimar recursos que definem durações, estimar durações que demandam recursos. O processo, também descrito no material, é um mapa de produção, onde a gente começa definindo calendários para estimar as durações, para depois incluir os elementos mais restritivos. Os calendários são os elementos que definem que dias da semana, do mês, que dias, que datas temos autorização para trabalhar. Legal, constitucional, corporativo, mas religiosos, mas são as datas em que é permitido trabalhar. Há um contraste muito grande com o começo dessa ideia de gestão. As primeiras práticas, em 1950, 1960, não tinham calendário. Era para produzir o mais rápido possível. O único intervalo que existia entre uma atividade e outra talvez fosse o intervalo de respirar, porque a proposta era de produção o mais rápido possível, e quando se fala em o mais rápido possível, não se para almoço, para fins de semana ou feriados. Então, o calendário hoje é um atributo importante, comercial, e as estimativas de duração estão ligados a isso. As restrições do tipo não deve começar, não pode começar, tem que começar, são restrições que também são contemporâneas, porque na época em que foram desenvolvidas as primeiras propostas de administração para fins armamentistas ou para fins de objetivos até de lançamento de naves espaciais, não se tinha, não pode começar antes, não pode começar depois, era começar sempre o mais rápido possível. O processo todo é um pouco maior, mas nós vamos nos deter por enquanto nesse aqui. Lembrando que, como restritores, ainda temos retardos e antecipações. Afetam as estimativas,
As restrições de data nós já comentamos, os calendários são, junto com os recursos, os 5 elementos que nós vamos trabalhar para chegar ao plano de trabalho do tempo, o plano do tempo do trabalho, ao cronograma de início e fim das atividades. O desenvolvimento do cronograma, então, vai passar por essas características. Vamos observar aqui que quando nós falamos em cronograma, nós falamos automaticamente na definição de datas de início e término. Então, cronograma significa definir as datas das atividades de início e término. Você não escreve com a sua mão a data, elas aparecem por conta dessa metodologia, dessa proposta de trabalho. Você coloca as atividades, você sequencia as atividades obrigatórias, trabalha alguma arbitrária, mas a partir daí a rede estabelecida define como produzir. Agora nós introduzimos alguns elementos novos que vão dificultar a produção, vão limitar a produção. Aqui na tela nós temos o volume a ser produzido, isso é muito importante, a unidade de volume, uma duração que nós imaginamos que vamos assumir como meta de produção, mas o início e fim aqui, como pode ser visto, nós vamos comentar mais à frente, eles são calculados por um mecanismo ou uma calculadora que, respeitando sequenciamento e respeitando os limites e restrições, vão apontar as datas de início e fim, que serão as metas da execução. Depois de todo esse trabalho, é claro que a execução precisará tomar todas as datas como metas a serem alcançadas. Qualquer desvio é reportado e qualquer desvio precisa ser analisado para compensação futura. Vamos trabalhar cada um dos nossos atributos restritores na ferramenta para que seja possível entender como colocar isso na ferramenta, mas também como visualizar os efeitos que eles vão trazer para nós conseguirmos o nosso cronograma dinâmico. Vamos um a um aqui. Abrindo então o aplicativo, eu já preparei aqui na pasta Drop a versão 5, que já tem bastante coisa preenchida, usamos na última vez, e vamos ver aqui que não falamos mais sobre EAP, mas falamos sobre os atributos gerais. Nós buscamos o cronograma, então eu fiz um modo onde veremos os atributos do cronograma. Cronograma é a programação das datas das atividades em função do que nós já fizemos. Não concluímos, vamos para os atributos gerais, onde encontramos alguns atributos que eu chamo de restritores. Elaborar plano final, são atividades na cor branca aqui. E essas atividades, elas estão aqui com duração ou prazo de execução estimado. Esse prazo de execução, ele vem do meu conhecimento, vem de processos semelhantes, vem de projetos e experiências de outros, vem de um consenso da equipe. Essa estimativa de tempo para produzir um plano básico vem de tabelas referências, mas de qualquer forma, quando eu coloco aqui 3 dias, a ferramenta está me apontando 24 horas. 24 horas de trabalho. 3 dias, me parece que temos 3 horas ao dia. Mas o dia possui 24 horas. Deveriam ser 72 horas aqui se eu escrever 3 dias. Por isso que no nosso proposta de procedimento de produção, é um procedimento de trabalho para construção do cronograma, a gente fala de calendário. Calendário aqui, calendário, semana, feriado. Bom, o calendário está sujeito a uma semana de trabalho útil. E a semana de trabalho útil e o calendário estão sujeitos a exceções. Vamos ver aqui os calendários que nós temos. View, Other,
onde estão os aqui calendários. Com o botão Ctrl eu consigo abrir duas telas. Assim eu posso visualizar a tela de projeto e a tela de calendário. Calendário A, todos aqui são calendário A. O atributo da calendário A. Então, o calendário A parece que é 8 horas de trabalho ao dia, 5 dias de trabalho por semana. E aqui nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É uma semana. Então, onde está a semana? A semana estaria em View, Other, não, desculpa, Calendários e Weeks com o botão Ctrl pressionado. Então, nós temos aqui como verificar tanto a semana quanto o calendário. Observamos aqui que a semana Week A, a semana A, ela tem 8, 8, 8, 8, 8 e não trabalha sábado e domingo. Por alguma restrição, definição trabalhista ou local, todas as atividades do meu projeto vão respeitar a semana A. E ela trabalha 8 horas por dia, daí entender por que nós estamos falando de 3 vezes 8, 24. Poderíamos ter outro calendário. Poderíamos ter um calendário B, todo dia, mas todo dia 8 horas. Ou seja, é um todo dia que não é o dia inteiro. Esse atributo é uma restrição para o nosso trabalho. Se nós trabalhássemos todos os dias, o tempo todo, 24 horas com vários turnos, com certeza seria o tempo mais curto possível. Tem um outro calendário aqui que respeita uma semana FDS. Olhando aqui, nada da semana comercial e apenas o fim de semana. A semana está aqui, semana 8 horas. E ela tem de 8 a 16 e 8 a 16. É possível programar até intervalos durante o dia. Significa dizer que nosso projeto não será feito no menor tempo possível. Será feito no menor tempo possível, atendendo às regras ou às restrições desse atributo. Então está claro aqui que são 3 dias ou 24 horas. Se fosse para fazer em 24 horas, eu acho que um dia seria suficiente. O nosso projeto, o nosso trabalho, a nossa casa ficaria pronta muito mais rápido. Primeiro atributo, calendário, que já começa a atrapalhar o senso de prazo, que já começa a restringir o prazo mais curto. O calendário apresentado, temos que partir então para outras restrições. Quais seriam as outras restrições? Nós temos o predecessor e o sucessor, mas em alguns lugares nós temos aquele lag, aquele retardo, aquela antecipação. Se bem me lembro, parece que o piso, assentar piso, quando nós invocamos as propriedades e vemos o link, parece que nós temos aqui que temos uma antecipação de 20% do volume. Mais uma vez lembrando que se eu decido antecipar a produção antes da atividade anterior estar totalmente concluída, eu tenho como um possível risco de alguma coisa acontecer e eu ter que parar a minha equipe da atividade a assentar o piso. Mas, mais uma vez, esse tipo de colocação aqui dá um ganho no tempo do projeto, ao mesmo tempo que ela traz uma possibilidade de risco. Chamado de fast tracking é quando você aumenta a velocidade do caminho. Aumenta a velocidade é quando você aumenta os recursos ou começa a trabalhar com uma certa interseção, objetivando, é claro, acabar o mais cedo possível. Então, as atividades sucessoras e predecessoras também obedecem esse tipo de apoio. É claro que apoio quando você antecipa, mas é um desapoio, é um atrapalhamento quando você é obrigado a adiar. A pintura termina e a outra atividade começa depois que a pintura seca. Então, talvez terminar mais um dia.
Aí é um dia, não um percentual de volume, porque é um dia para a tinta secar. Não tem como você melhorar isso, a menos que você coloque sopradores. Lembrando que para aumentar a velocidade de produção, você coloca mais recursos. Colocar mais recursos demanda recursos e automaticamente deve demandar investimento. Bom, falamos da estimativa, da duração, do calendário, dos retardos e temos as restrições de data, Start Net. Se nós dissermos, vamos olhar aqui no cronograma, por conta de tudo que nós fizemos, esse é o cronograma, ou seja, essas são as datas. O cronograma é data de início e fim. Por tudo que a gente fez, sequenciado e com os nossos limitadores, encontramos que nós temos que assentar o piso, começa no dia 18/10, por conta de todos os cálculos. Mas imaginemos, e aí eu vou colocar aqui uma coluna chamada Start Net. Imaginemos que o profissional que vai colocar o piso, assentar o piso, ele não chegará no dia 18/10. Ele só vai poder chegar, por algum motivo de trabalho, logística, só vai poder chegar no dia 30/10. Ou seja, é possível colocar piso. E é possível colocar piso no dia 18/10. E se não fossem os restritores, talvez fosse possível colocar muito antes. Mas, respeitando os restritores até então, é possível colocar o piso no dia 18/10. Como o nosso profissional não chega antes disso, do dia 30, eu acabo de colocar mais uma restrição que aparece aqui nesse diagrama como um triangulinho. Se nós mandarmos calcular novamente, lembrando que essa faixa cinza representa apenas uma imagem do que nós temos agora, se nós mandarmos calcular novamente, nós vamos ver que por causa dessa restrição, assentar o piso foi deslocado e todos que dependiam de assentar o piso foram deslocados também. E observamos que as atividades são deslocadas, os marcos são deslocados e apresentam um possível atraso, não atraso que nós estamos em planejamento, mas um deslocamento de uma meta inicial. Como nós não terminamos, estamos em produção, não podemos dizer que a data do projeto final é aquela anterior, aquela data de 4 ou 3 de fevereiro. Agora, por conta de todas essas restrições, a data é 15 de fevereiro. Se não fosse essa restrição de data imposta, apagando, nós teríamos o mais cedo possível. O mais cedo possível, atendendo às outras restrições, é o dia 6 de fevereiro. Então, a gente precisa representar as restrições, e aqui no caso a restrição seria colocada nos atributos, para que quando nós solicitássemos o cálculo automático, nós veríamos quais são as datas, quais são as metas a serem atingidas. Lembrando que, se de fato o profissional só chega no dia 30/10, então é assim que vai funcionar e as nossas metas vão ter que se adequar a 30/10. O combinado antes não dá erro. Todos sabiam, todos compactuaram, todos aceitaram, então esses elementos restritores são restritores apenas para o planejador, porque para todos os envolvidos isso faz parte do jogo. Dessa forma, com todos os atributos gerais colocados, fica muito fácil para a ferramenta calcular todas as datas. Estamos com todos os atributos mapeados, nossa EAP está sólida, definida, sem falta ou excesso. Nossas atividades foram desenvolvidas por especialistas
estimadas em duração, colocamos todos os elementos conhecidos que trazem as nossas limitações de planejamento, então é só pedir para calcular nesse botão. E analisando um pouco esse cálculo, nós temos aqui uma série de recursos para levar em conta diversas opções de agendamento. Nós não vamos discutir isso aqui, porque seria um trabalho maior, um tempo maior, mas já deixamos a dica que existem muitos recursos para que o planejador otimize, melhore, pesquise tudo isso aí. Nós falamos em rede fechada, então temos filtros que podem ajudar a gente a descobrir coisas, atividades sem predecessores. Todas as atividades têm que ter um predecessor, falamos isso. E todas as atividades têm que ter um sucessor. Vamos ver as atividades que não têm. Cronograma bom, somente o início do projeto, que é o começo de tudo, não tem predecessor. Limpando o filtro, novo filtro, atividades que não têm sucessor. As hammocks não têm sucessoras, mas a gente pode explicar isso. As hammocks são atividades de apoio à produção, são do gerenciamento. A regra se aplica com mais intensidade na produção. Não desmerecendo isso, as hammocks, elas são atividades supervisórias. Apenas para demonstrar até o que nós já comentamos sobre as hammocks, observa que essa amarela, ela toma conta da casa, da construção da casa. Se eu tivesse um replanejamento e as fundações fossem feitas em 10 dias, observa que a hammock tem 92,4 dias. Se eu agora alterar e otimizar a produção da casa, eu teria uma hammock de 72,4. A hammock fica menor, porque a produção ficou mais rápida. E o que isso significa? Significa que a produção pode ter ficado mais barata, pode ter sido menos custosa, talvez, porque a mudança de máquina e equipamento reduz o tempo, mas não necessariamente reduz o custo. Porém, a hammock, supervisão de casa, com gente trabalhando, aluguéis para sustentar essa gente trabalhando, com menos tempo, menos custos. A hammock representa não só o pessoal que supervisiona, mas a hammock também custa. Se ela custa, e não é hoje, mas no próximo encontro, nós vamos ver que para cada atividade de apoio administrativo, temos um custo. Fora o investimento que se faz para construir a casa, o investimento que se faz para dar suporte da vida do produto, nós temos um investimento que é a administração de todo esse conjunto. Nesse caso aqui, a hammock se estabiliza para mais ou para menos, e isso vai ser sentido, e bastante sentido, quando falarmos de quanto custa. Agora estamos falando como fazer e o que podemos fazer. Mas, fatalmente, quando chegarmos em quanto custa, esse modelo, se bem feito, vai ajudar muito. Bom, se o cronograma já definiu as datas, não podemos fazer nada, essa é a nossa meta, podemos estudar conceito de folga. O que seria a folga? Observa que as cores estão vermelhas, azuis e amarelas. Amarelas são as hammocks, que são as atividades de supervisão. Mas, se nós escondêssemos as hammocks, como é que a gente esconde as hammocks? A gente colocaria aqui o campo DPH e com o botão direito em cima pedimos filtro todo mundo que não seja hammock. Não seja hammock. Pronto. Apenas para deixar bem claro que estamos vendo o caminho de produção sem o caminho da supervisão. E no caminho da produção nós temos um caminho, outro caminho paralelo, outro caminho sequencial,
Mas a gente pode observar que nós temos um caminho que é basicamente o caminho definidor do tempo do projeto. Caminho definidor do tempo do projeto é o caminho mais longo. Mesmo que ele seja encurtado, ele continua sendo o caminho mais longo. O caminho mais longo dita de 1 a 6/2. De agosto a fevereiro é o caminho, é o tempo de execução do projeto. Essas duas atividades que estão pintadas de azul, se nós dermos um zoom, nós vamos observar uma coisa interessante. Vamos lá? Nós vamos observar que elas poderiam começar um pouco mais tarde, porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 dias corridos, talvez uns 7 dias úteis. Elas não precisariam começar tão cedo, ou se elas tiverem problema de produção, elas poderiam esticar sem empurrar o restante do projeto, sem empurrar o marco de conclusão. Dizem as melhores práticas que o caminho vermelho aqui é o caminho de produção que define o tempo de vida desse projeto e se torna crítico, não porque vai explodir, mas se torna crítico porque qualquer mudança de tempo nas atividades que o compõem trarão impacto no término do projeto. E ninguém quer descompromisso com as metas. Qualquer atraso no vermelho deve ser trabalhado numa compensação de antecipação do vermelho. Enquanto que o azul, aliás, o cálculo já mostrou, o azul tem um tempo de folga. Folga total é o quanto a atividade pode correr para o futuro, é o quanto a atividade pode ser reagendada para o futuro sem perder a meta do projeto. Eu poderia então reagendar essa ou essa em 6,6 dias, sendo que essa atividade aqui ela tem uma folga que sozinha não atrapalha a vida da atividade seguinte. A folga livre, então, é definida como o tempo que uma atividade tem de ser reagendada ou redimensionada sem impactar no início da sua sucessora. E a folga total é o quanto a atividade pode ser reprogramada ou reestruturada em tempo sem atrapalhar o tempo do projeto. Folga livre, folga total. Acho que nessa ferramenta você consegue mostrar folga em algum lugar. Acho que aqui você tem como fazer um rabinho da folga, alguma coisa assim. E aparece um rabinho aqui mostrando o quanto de folga ela teria no tempo para ser reagendada. Estamos falando que é reagendamento, estamos em tempo de planejamento, não estamos dizendo que ela tem direito de ser atrasada. Ninguém tem o direito aqui de atrasar nada porque tem folga. Ela tem a sorte de ter folga e qualquer problema nela não terá um grande impacto no tempo do projeto. Não significa que não terá impacto no projeto pelos compromissos assumidos em cada uma delas. Então, esses atributos do cronograma, vou até preservar o modo aqui, para ele ficar bem fácil. Ele traz todas essas informações e já define. Para eu garantir que esse planejamento de tempo, para eu garantir que esse cronograma, início e fim de cada atividade, é um compromisso, eu venho em propriedades e digo que a minha referência agora é o projeto 5, ou seja, eu acabei de dizer que a minha referência é essa. Qualquer coisa que vai acontecer durante a execução poderá ser comparada com essa linha de base, essa base de referência. Eu peguei todas as informações possíveis e coloquei para o sistema decorar. Eu posso pegar o dinheiro e colocar para o sistema decorar.
Eu posso pegar todas as variáveis que eu criei e colocar para o sistema decorar. Assim, o sistema vai sempre comparar hoje com o compromisso. A nossa base de referência é o compromisso assumido. Então, eu representei ela aqui nessa cor cinza. Podia mudar de cor. A gente pode pegar outras cores e botar. Mas fica a garantia de que eu estarei sempre olhando o presente em relação ao compromisso. Como eu disse, se eu pensar em reagendar isso, ou se alguém me disser que não conseguirei fazer as fundações em 30 dias, porém em 35, quando eu pedir para ele calcular, nós já temos aqui bem claro uma ameaça ao compromisso. Se o compromisso não foi firmado e assinado, essa será a nossa nova linha de base. Mas, se ele já foi assinado e confirmado, esse replanejamento não pode ser admitido. Ou se for, vamos ter que pedir para alguém reduzir, para alguém reduzir, para alguém reduzir, ou aumentar a quantidade de recursos para que nós possamos ter o nosso compromisso original de volta. Qual é o compromisso original? Término do projeto. Nós falamos de rede várias vezes e aproveitei aqui para fazer um módulo, um layout, onde a gente possa ver as atividades, apenas as atividades, sem a poluição dos produtos ou dos outros elementos. Então, se nós olharmos somente as atividades, e aqui eu também incluí os marcos, os losanglinhos, nós vamos encontrar as hammocks amarelas, mas encontramos aqui uma sequência de trabalho sem setinhas ou com setinhas, e a gente consegue ver a linha de produção. Lembrando que é produção porque nós estamos vendo sobre a perspectiva da produção. Eu poderia pedir para ver sobre a perspectiva das empresas que produzem. Mas nós não vamos trabalhar isso, que já seria uma coisa mais detalhada. O que eu quero mostrar é que a gente pode ajustar para eliminar ou apresentar as fases, os pacotes, e a gente vê com os pacotes ou sem os pacotes. Então, o objetivo aqui da rede é eliminar os pacotes para nós vermos a rede crítica. A rede crítica não está aqui, ela está marcada em vermelho. Se eu quiser ver somente a rede crítica, vamos ver aqui, rede crítica. Eu preciso filtrar de modo que não apareça ninguém que tem folga, porque só me interessa agora analisar para efeito de otimização aquilo que não tem folga, é igual a zero. Vamos ver se aparece. Pronto, só temos aqui atividades cruciais, que por conta do tempo é o caminho crítico do projeto. Talvez não seja o caminho mais caro, talvez não seja o caminho mais perigoso para a segurança do trabalho, talvez não seja o caminho mais importante politicamente falando, mas para efeito de melhores práticas de gestão de tempo, esse é o caminho mais longo. E se eu tivesse que empenhar algum valor, algum dinheiro, algum investimento, é nesse caminho que eu teria que trabalhar para reduzir prazos e alcançar novas metas mais austeras e mais curtas. Então, em rede crítica, falamos sobre isso. Voltando para o nosso cronograma, devo lembrar que falta um atributo. Falta um atributo interessante e que também é restritor. Qual seria esse atributo? Seriam os recursos que eu tenho disponíveis para fazer o projeto acontecer. Bem, agora o último restritor, quer dizer, não o último, mas talvez um dos mais importantes, definir recursos para que tenhamos cronograma dinâmico tanto no CPM, dando vez agora a um cronograma dinâmico RCP.
Critical Path Methods é o caminho crítico, método caminho crítico, aquele que nós, de forma bastante simplista, apresentamos como tática de melhor planejamento. Agora nós estamos trazendo a uma realidade. O cronograma dinâmico via RCP, Resource Critical Path, é uma proposta de trazer todas as melhores práticas até então, de 1960, repetidas até 2015, 2012, para uma realidade maior, onde os recursos vão ser, de fato, elementos restritores para as datas de possível realização. Nós tivemos até então um trabalho sempre em cima do Activity Gantt e até viajamos em Activity Network, que é o diagrama de rede, navegamos no WBS Chart, que é a proposta de apresentar diagrama da EAP, e agora a gente está falando sobre recursos, então nós devemos descer aqui até Resource, recursos humanos, materiais e financeiros. Vamos começar pelo recurso humano. No recurso humano, nós temos já cadastrado aqui, para facilitar, profissional 1, profissional 2, vamos dar um duplo clique e a gente descobre, como em todos os elementos do nosso sistema, que ele possui cadastro, informações, alocações, custos. No nosso gerenciamento de projetos básico, nós vamos dizer o seguinte: o profissional 1, ele é um recurso, e aqui eu vou tentar achar, nós temos 2 dentro do projeto disponíveis para trabalhar, nós temos 2 profissionais 2, temos 2 especialistas e um controlador. É claro que temos vários campos, mas eles trabalham sobre um calendário A, que é o calendário comercial, lembrando que se a atividade trabalha todos os dias, mas o recurso só trabalha no dia comercial, quando alocarmos o recurso na atividade que pode trabalhar todos os dias, a atividade só vai acontecer no dia comercial. Então, o recurso, de fato, é um restritor pelo calendário que ele tem, que é um restritor. O profissional 1 não trabalha 24 horas por dia, todos os dias. A atividade pode ser até executável todos os dias, 24 horas por dia. Mas, ao colocar um recurso restrito, eu restringo a atividade e o meu cronograma não será o mais rápido possível. O meu projeto não vai acontecer o mais rápido possível. Custo por hora é uma das informações que aqui eu coloquei de forma bem tranquila, 15, 17, 30, ou seja, ao alocar o custo no profissional ou no recurso material ou no recurso de insumo, esses custos vão ser compostos na atividade, que vão ser compostos nos produtos, que vai dar o custo do projeto. Não estamos falando em preço de venda, mas em custo do projeto. Bom, temos aqui os recursos humanos cadastrados. Eu poderia procurar aqui materiais. Materiais, eu tenho 2 materiais cadastrados. Materiais civil e papéis. Se eu navegar até o final, talvez eu encontre o custo, não o custo por hora, mas aqui seria o custo da unidade do material civil e o custo da unidade do papel. Então, eu teria, colocando materiais a produzir nas atividades, colocando materiais como insumos, colocando equipamentos para serem utilizados, com certeza nós vamos ter agregação de custo nas atividades. Se nós temos os recursos e nós temos os materiais, e para incluir novos materiais basta new, ou seja, incluir ou apagar, ele passa a ficar disponível. Nós voltamos para as atividades e podemos dizer que aqui no nível 1.1, que é uma atividade de planejamento, se eu abrir aqui, eu vejo que foi alocado um profissional especialista. Se eu abrir aqui, eu vejo que foi alocado um profissional especialista.
Se eu apertar esse botão, eu mostro todos os profissionais alocados em todas as atividades que eu já fiz previamente. Então, aqui nós temos profissional 1, fundação, profissional 1, fundação. Só que é melhor eu mudar de modo e mostrar o modo recursos. Por que mostrar o modo recursos? Porque eu já preparei os campos. Vamos lá, mostrar os campos que nos ajudam a colocar gente para trabalhar. Por enquanto é gente. Recursos, temos quantidade, quantidade mínima, temos efetividade, ou seja, esse especialista é um especialista que trabalha 100% do tempo aqui. Já assentar o piso, nós temos um profissional, dois profissionais 100% e um profissional 2, 50% do tempo. Então eu consigo colocar nos nossos modelos profissionais em quantidades ou até quantidades mínimas, ou colocar efetividade ou efetividade mínima, ou até a sua produtividade, para que o sistema entenda que esse recurso é necessário para atingir essa meta. Então, repetindo, se eu quero fazer as fundações, em 30 dias, a minha programação é 2 pessoas profissionais, 100% do tempo. Duração fixa, definido como meta, a partir de especialistas, mostram aqui a necessidade de uma pessoa, ou no caso 2, senão a meta não será atingida. Durante o desenvolvimento dessa atividade, podemos descobrir que 30 dias não é suficiente, planejamento não foi adequado, mas isso é na nossa aula 5, no nosso 5º encontro. Mas nós vimos aqui, então, todos os recursos humanos. Vamos ver aqui todos os recursos humanos. Eles não recebem um código EAP, não fazem parte da EAP. A atividade faz, codificada para mostrar que ela é única. Mas aqui o profissional ele é apenas um recurso humano alocado. Encolhendo eles, eu posso lembrar que temos materiais. Então, eu vou pedir para expandir materiais. Recursos humanos, recursos materiais, outros campos para serem vistos. Vamos ver. Não precisaríamos da quantidade, porque isso é quantidade de recursos humanos, nem efetividade. Então, eu preservo em economia de espaço e mostro que nós temos materiais de civil. 200 fixo, ou seja, para realizar a fundação, 24 metros cúbicos, eu quero 200 materiais civis. Poderia colocar por hora trabalhada, cada hora trabalhada consome, ou posso colocar por metro cúbico produzido. Nesse caso eu coloquei 200 materiais civis fixo para fazer as fundações. 500 materiais civis fixos para fazer contrapiso. Dessa forma, quando eu calculo o tempo e peço para ele calcular os materiais, nós encontramos aqui que precisamos de 2.250 materiais civil. E parece que papéis, aqui também, na parte de manuais, eu coloquei 20, 20, 20, mas é 20 por hora. Enquanto materiais civis eu coloquei no modelo 300 para tudo, aqui eu disse que é 20 papéis por hora. Se as atividades demorarem mais, usarão mais papéis. É outra modelagem que eu fiz. De qualquer maneira, o sistema totaliza materiais civis, totaliza papéis em quantidade. Com isso, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, vamos poder ver que materiais são necessários, quando são necessários, em que quantidade são necessários para promovermos as compras.
Vamos ver quantas pessoas são necessárias, ou quantos recursos humanos são necessários, qual o total e o momento do recurso humano participar, para que nós possamos promover contratações e disponibilizações. Então, por enquanto, o planejamento coloca os recursos necessários para que as atividades sejam produzidas, tanto gente quanto material. Claro que os recursos humanos e os materiais, possuindo um custo unitário, gerarão automaticamente recursos financeiros. Então, teremos um mapa de recursos humanos, um mapa de recursos materiais, um mapa de recursos financeiros, derivado do nosso trabalho até o momento. E a partir disso, a execução precisa cumprir as metas de prazo, precisa cumprir com os recursos alocados, com os materiais naquelas quantidades planejadas e gastando exatamente aquilo que foi planejado. Lembrando mais uma vez, o planejamento faz o suficiente para não dar margem para execução questionar. A título de ilustração, vamos pegar os recursos humanos e vamos mostrar uma coisa aqui interessante. Vamos pedir para que o Gantt, pedir para que o agendamento calcule, mas que ele coloque detalhado. Detalhado significa dizer o seguinte: se nós aumentarmos aqui a escala até o dia, vamos ver que nós temos largas as barras no dia que trabalha e finas as barras no dia que não trabalha. E se olharmos com mais atenção, vamos ver que no dia não é todo o dia, é a parte do dia larga nas barras que se trabalha e finas as barras nos momentos que não se trabalha. Então, eu fiz isso apenas para mostrar que os recursos humanos acompanham, pelo calendário do próprio recurso humano, acompanha a atividade que, por coincidência, também trabalha só nos dias comerciais. Se nós tivéssemos aqui uma atividade que trabalhasse todos os dias no horário comercial, nós veríamos o recurso humano trabalhando somente no dia comercial, sem produção nos dias de fim de semana, mesmo que aqui tivesse cheinho no sábado e no domingo. Então, voltando para o detalhamento normal, sem ser por agendamento detalhado, teremos uma visão simplista. É claro que aqui há uma interrupção e essa interrupção se dá por conta desse retardo aqui. Há um retardo aqui, talvez de 2 dias, então a produção para durante 2 dias e o produto aqui é segmentado, deixando claro que há uma ociosidade ou uma improdutividade nesse período. Com os recursos alocados, humanos com os recursos materiais, nós já temos o nosso cronograma com todos os seus atributos. Vamos ver aonde isso impacta no dinamismo do cronograma. Vamos repetir mais uma vez. Cronograma dinâmico, CPM. Cronograma, agendamento das datas de início e fim possíveis de realizar a atividade conforme todos os atributos colocados, conforme todas as regras e limites colocados. Cronograma dinâmico CPM é o que podemos fazer respeitando e considerando apenas a análise do cálculo do tempo, do cálculo de início e fim por conta do sequenciamento lógico, início e fim, fim e fim, que nós implementamos. O cronograma dinâmico RCP é o mesmo cronograma, porém agora considerando mais um atributo.
Se nós temos duas atividades sequenciadas, aonde o mesmo profissional trabalha, o resultado do cálculo em função dos recursos vai ser igual ao CPM, porque a primeira atividade o profissional faz, ao terminar, executa a segunda atividade, o mesmo profissional. Se houvessem dois caminhos simultâneos em paralelo, em concorrência, o mesmo profissional jamais conseguiria executar os dois ao mesmo tempo. Então, o cronograma dinâmico RCP levaria em conta que ou ele faz um primeiro e o outro depois, ou um primeiro e o outro depois. Ou seja, vai inverter de qualquer maneira. Não é possível a mesma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, na falta de recursos, o cronograma se ajustará para executar o possível, levando em conta a nova restrição, a restrição dos recursos. Poucas ferramentas são capazes de fazer isso. Diria muito poucas. E nesse caso, em questão de crise, em questão de restrição e falta de recursos, talvez estejamos vivendo o momento mais oportuno para investir nisso. Aqui estamos com o nosso cronograma totalmente aberto e analisando agora por conta das restrições. Vamos calcular qual o tempo mais curto, e aqui eu vou omitir alguns campos para ganhar espaço no diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt é esse mapa de barrinhas sob uma legenda temporal. Então vamos reduzir aqui essas informações para que nós tenhamos o maior espaço possível para visualizar os efeitos dessa proposta de cronograma dinâmico. Vou deixar aqui em dias e nós vamos fazer o seguinte, vamos agendar simplesmente ou vamos agendar em função dos recursos. Vamos agendar simplesmente, deixa eu ver se eu tenho algum modo, não. Vamos agendar simplesmente e vamos comparar com a linha de base, ou seja, nós imaginamos que esse é o menor tempo possível para fazer de acordo com as nossas considerações. Vamos ver o quanto de recurso nós estamos usando. Vou usar o terceiro botão, que ele calcula os picos ou os usos, e vou pedir para que o relatório mostre uma barra de sobrecarga. Verde não tem sobrecarga nos recursos, vermelho, um dos recursos ficou sobrecarregado. Vamos olhar o recurso. Nós temos 2 profissionais e estão pedindo 6. Nós temos 2 profissionais e estão pedindo 1. Nós temos 2 profissionais e estão pedindo 2. Nós temos um profissional e estão pedindo 1. Ou seja, nosso planejamento está demandando mais profissionais do que nós temos. E parece que é nesse momento aqui. É quando há um trabalho em paralelo. Então eu vou chamar o outro modo de agendamento e vou dizer o seguinte, eu quero que você considere os profissionais. Se não houver profissional suficiente, adia, reagenda a atividade. Ou seja, ele vai verificar se os profissionais têm condição de atender simultaneamente. Se não tiver, ele vai propor um agendamento no modo padrão. Temos outros nivelamentos. Dinheiro, material, por enquanto eu estou com um problema de análise só das pessoas. Então, modo padrão, vamos ver o que acontece. E vou pedir para calcular sobrecarga. Não tem mais sobrecarga. Todos estão trabalhando sem sobrecarga. E eu vou aqui reduzir e mostrar o seguinte. O plano de trabalho agora é dia 22/3. O nosso projeto só é possível ser concluído com todas as restrições e todos os atributos que foram alocados nas atividades somente no dia 22/3. Quem apresentar
uma proposta simples de agendamento com data de 6/2 não cumprirá a meta, não cumprirá o compromisso acordado. Por quê? Porque agora nós estamos com sobrecarga. Em algum lugar deve ter profissional trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo e não é possível. Vamos mais uma vez propor um agendamento que considere os recursos existindo. Podemos ver aqui que, pela sombra, muita coisa foi adiada. Inclusive, aqui nós temos uma dilatação de quase 30 dias. Assinar um contrato, assumir um compromisso para 22/3, aqui é bem mais saudável e confiável do que assumir aquele outro compromisso. Bom, 22/3 não é bom, eu vou pedir para ele usar um modo avançado. 22/3. Eu vou pedir para ele usar um modo otimizado. 22/3. Eu vou pedir para ele usar um modo otimizado super. Continua com 22/3, ou seja, não há milagre. Pelo modo avançado, pelo modo padrão, é 22/3. Significa dizer que as hammocks aumentaram de tamanho. Os especialistas, deixa eu ver aqui, especialista, os controllers que estavam alocados em alguns dias, estarão alocados mais dias. Significa dizer que essas hammocks, esses trabalhos, eles ficarão mais caros. Os outros trabalhos de produção foram reagendados, não vão ficar mais caros, mas com certeza aqui as hammocks, que são mais compridas pela supervisão, vão ficar mais caras. O RCP, o cronograma dinâmico, mostrando qual é a possibilidade de execução, já está mostrando que o próprio custo original, que a gente não viu ainda, não é compatível. Vamos verificar agora os materiais. Nós temos materiais infinitos. Vamos ver os materiais. Eu preciso de 2.250, 2.560. Nesse momento, falando sobre cronogramas RCP, cronogramas CPM, eu não estou pedindo para que ele leve em conta também os materiais. Por quê? Porque nesse encontro, terceira aula, nós estamos discutindo filosofia de agendamento. E por enquanto, para fins didáticos e de maior rapidez, eu estou mostrando que só em falar em recursos humanos, geradores, equipamentos, betoneiras e caminhões, já não é possível cumprir o prazo CPM, o prazo original de 6/2. Dessa maneira, o cronograma é feito o mais rápido possível, assumindo recursos infinitos. Tempo finito, recursos infinitos. A partir de 2009, o mundo inteiro vive uma crise de recursos, particularmente financeira. Quando vamos trabalhar com um agendamento mais real, temos que falar em 22/3. Nós ainda não consideramos possíveis faltas de material. Será que tem material de construção civil infinito? Será que temos papéis infinitos? Nós ainda não levamos em conta o dinheiro. Será que temos dinheiro infinito no mês em que a gente quiser? Ou o dinheiro só vai chegar em novembro? Ou temos todo o dinheiro em agosto? Nesse momento, nesse encontro, a gente chama a atenção de 2 cronogramas. Cronograma CPM, datado de 1950, que ainda se investe muito por ferramenta ou por treinamento, e o cronograma RCP, ou agendamento, levando em conta os recursos. Aqui no momento, apenas recursos humanos. Precisamos gastar mais alguns minutos, talvez uns 5 minutos, para falar sobre outro tipo de agendamento. É o agendamento que não precisa de sequência lógica, mas precisa de um agendamento. Precisa de um programa de trabalho, precisa de uma proposta de ação para dar cabo
de alguma coisa que é finita, temporária, que pretende alcançar um resultado importante. Imaginemos um programa de ações corretivas para recuperar, retrofitar algum prédio ou alguma instalação. Temos aqui um exemplo simples, mas vai dar uma boa ideia de como é que o agendamento é necessário e como é que ele funciona. Nós temos um projeto retrofit e nós temos 5 equipamentos que precisam de ações para que eles fiquem adequados. Não são ações uma após a outra, ou não são ações de construção clara, mas são 10 ações e elas têm um tempo de duração diferente, mas por um critério de segurança, um critério de risco, elas têm prioridades diferentes. Então nós temos aqui diversas ações para o equipamento 1, diversas ações para o equipamento 2, e nós não temos uma sequência obrigatória. Fazer um sequenciamento tradicional seria forçar uma condição de produção que talvez não seja a melhor ou mais otimizada. Então, eu vou descaracterizar uma sequência obrigatória, que aqui nesse caso é puramente arbitrária, e vou pedir para calcular no modo CPM, ou seja, no modo simplista, que tudo seja feito o mais rápido possível com todos os recursos do mundo. E olhando aqui com calma, eu vejo que a equipe 1 só tenho 2 equipes, ou seja, se eu olhar os recursos, eu vou ver que eu tenho previstos aqui 2 equipes. Então, eu não tenho como fazer todas as atividades ao mesmo tempo. Se eu calculasse aqui a sobrecarga e pedisse para mostrar os recursos, eu veria que nós temos necessidade de 50 equipes para fazer todo o trabalho nos 5 equipamentos e nós levaríamos, digamos, 21 dias. Em 21 dias, com 50 equipes, faríamos todos os trabalhos de retrofit, o que não é viável ou possível. Então, pelas prioridades que nós temos aqui, pelas prioridades de cada atividade dentro desse equipamento, eu posso pedir para que ele considere fazer com as equipes que eu tenho, levando em conta as prioridades dos equipamentos. Phase Priorities significa fazer um agendamento do trabalho, cada um leva 21 dias mais ou menos. Vamos ver se é possível fazer isso com 2 equipes apenas. Em quanto tempo nós teremos o resultado? Parece que são 5 equipamentos. Esse aqui é 10.000, ou seja, é alta prioridade. E se eu colocasse em ordem de produção, eu teria primeiro o equipamento 5, depois o 2, depois o 4. Se eu abrisse o equipamento 5, eu veria que eu tenho 2 equipes trabalhando, 2 equipes trabalhando, 2 equipes trabalhando, dando conta disso num prazo de 309 dias. É claro que se eu tivesse 50 equipes, faríamos tudo em 21 dias. Só que nenhuma instalação, nenhum lugar, nenhum empreendimento permite que as coisas continuem funcionando com 50 equipes dentro, trabalhando. Então, mais uma vez, eu vou pedir que priorize os equipamentos. Já está ordenado por data de início. E eu tenho aqui uma proposta, parece que em setembro, eu tenho até uma paralisação aqui, ó. Temos alguma coisa aqui que não dá para trabalhar. Vamos ver. Parece que aqui, por algum motivo, deixa eu ver, é setembro, julho. Temos algum momento aqui em que o sistema não consegue produzir aqui, ó, setembro. De qualquer maneira, é possível agendar, criar um cronograma sem sequenciamento lógico. E diria mais, parece que aqui nós estamos com 309 dias. Se eu pedir para ele fazer otimizado, 308 dias.
Se eu pedir para ele fazer ultra otimizado, 308 dias, mas o respeito à prioridade foi embora. Então, estudando o mecanismo de agendamento, eu posso pedir para que ele faça o agendamento dos mais importantes primeiro. Aqui nós temos data de início, os mais importantes primeiro, em termos de equipamento e em termos também das atividades internas. Eu marquei tanto das fases, que são os equipamentos, como também das atividades, no modo avançado, no modo padrão. De qualquer modo, ou de qualquer forma, nós podemos entender que se eu tivesse mais equipes, se eu tivesse 4 equipes, se houvesse a liberação de mais frentes de serviço, eu não teria 315 dias, eu teria 169 dias. Ou seja, equipe trabalhando aqui e equipe quase que simultânea aqui no Fast Track, numa proposta de trabalhar quase que simultâneo, sem nenhum agendamento lógico, simplesmente pelos limites restritores. Restrição de número de profissionais, restrição de número de equipes, restrição de calendário, restrição de liberação de produção. Então, acho que vale a pena refletir sobre planos de ação, planos de reforma, propostas de manutenção, que são eventos finitos. O retrofit é um resultado único, finito, e aqui nós estamos fazendo em 169 dias com 4 equipes simultâneas, o que é bem diferente de um simples agendamento, tudo ao mesmo tempo, ou querer forçar arbitrariamente alguma coisa assim. Isso seria antiprodutivo no que diz respeito à logística de uso de equipamentos e profissionais. Você acompanhou o curso Gestão de Projetos Básicos com apoio da ferramenta de projetos. Nós somos da Ectus Consultoria, membros do Spider Team, aqui representantes técnicos no Brasil, somos REP no PMI e o nosso contato está aí embaixo.